Pronto, vou soltar. Soltei. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. No ar, o Solo Notícias. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, você que está aí agora conectado conosco aqui pela Rádio TV ABM na Rede Solo de Comunicação. Eu sou Carla Félix e nós vamos começar essa edição de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. E o jornal vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, e tem reprise às 18h30. Muito boa tarde. Olá, ouvinte da Rádio TV ABM. Fique ligado, não saia daí e confira agora as principais notícias desta quinta-feira. Boa tarde, eu sou André Lopes. O Solo Notícias. A ação no Brasil e na Suíça prende 3 suspeitos de extorquirem funcionário da ONU. Porteiro não será ressarcido por despesas com lavagem do uniforme. Rui Costa afirma que não há como sinalizar o retorno das aulas. Em Teixeira, familiares criam vaquinha para cirurgia urgente de menina com escoliose. Bahia fatura mais de 3 milhões de reais com classificação na Copa Sul-Americana. Tudo isso e muito mais você confere agora em apenas 1 minuto no Solo Notícias. O Solo Notícias. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E você está ouvindo agora o Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM, uma emissora da Rede Solo de Comunicação. Justiça. A ação no Brasil e na Suíça prende 3 suspeitos de extorquirem funcionário da ONU. A reportagem é de Carla Zanetti. Eles são acusados de extorquirem dinheiro e ameaçarem um funcionário brasileiro da Organização das Nações Unidas em Genebra. A chamada Operação Geneve foi coordenada a partir de um pedido de cooperação internacional do Ministério Público Suíço. No Brasil, os mandados de prisão temporária do investigado e de busca e apreensão em sua residência foram autorizados após pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. A vítima e seus familiares eram alvo de graves ameaças há pelo menos 2 anos devido a possíveis dívidas por crimes cometidos no passado. No início de novembro, as intimidações se tornaram mais intensas, com o envio de vídeos aparentes do funcionário da ONU. Nas gravações, os autores falavam em nome do investigado brasileiro e exigiam o pagamento da quantia sob ameaça de atingirem a filha do suposto devedor. A identificação dos números de telefone usados pelo trio motivou o pedido de cooperação internacional das autoridades suíças. A pedido do MPF e da Polícia Federal, a Justiça Federal autorizou a perícia de aparelhos celulares e equipamentos de informática que tenham sido apreendidos na ação desta quarta. A ordem judicial também franqueou o compartilhamento das informações com as autoridades suíças. O MPF e a Polícia Federal em Ribeirão Preto deram prosseguimento às investigações sobre a extorsão e os demais possíveis crimes relacionados ao caso. Do Ministério Público Federal, Carla Zanetti. Justiça. Transporte de cão-guia e animal de apoio emocional. Saiba quais são as regras e como os motoristas de aplicativos devem proceder. Confira na reportagem de Lívia Azevedo. Para
Para muitas pessoas, os animais de estimação são capazes de transmitir a sensação de bem-estar. Para outras, eles são necessários para a proteção ou acompanhamento das atividades diárias. E por causa dos benefícios e da influência positiva na vida de muita gente, é que existe um trabalho feito com eles, como forma de terapia ou treinamento para deficientes visuais. Os cães-guias e de assistência emocional são alguns exemplos. Mas existem muitos lugares que não aceitam a entrada deles. Justino Bastos conta que já passou por dificuldades com o cão-guia que o acompanha. Já passei por alguns constrangimentos, de, por exemplo, transporte público mesmo, em ônibus, também com aplicativos aí de transporte particular, de aplicativos aí. Então isso é muito constrangedor, é muito chato e falta muita informação, falta conhecimento, falta treinamento, principalmente das empresas, para orientar esses motoristas, para orientar de que o cão-guia, ele não é um simples cachorro. O advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel Reis Carvalho, diz que os motoristas não podem recusar o transporte do passageiro com um cão-guia ou animal de assistência emocional. No caso do cão-guia, por exemplo, não pode de qualquer maneira. A lei é expressa. No caso desses outros tipos de animais que prestam assistência às pessoas, se aplica, embora não esteja na letra da lei, por assim dizer, mas se aplica a mesma interpretação, a mesma lógica. E se o motorista insistir em não aceitar o animal, o advogado alerta. O Código de Defesa do Consumidor prevê 12 penalidades diferentes que podem ser aplicadas no caso de violação da legislação de consumo. Além disso, também pode haver a condenação por danos morais. Então, tanto as penalidades do Código de Defesa do Consumidor, como também a situação dos danos morais, são algumas das penas que podem ser aplicadas. O especialista acrescenta que as pessoas também podem solicitar documentos que comprovem a identificação do cão-guia ou animais de assistência emocional. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo. Justiça. Porteiro não será ressarcido por despesas com lavagem do uniforme. A reportagem é de Patrícia Portales. Porteiro, contratado da SRX Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza Limitada e que prestou serviços para a empresa Calvin Klein em Itupeva, São Paulo, buscou na Justiça o ressarcimento dos gastos que teve. Ele relata na ação que, diariamente, precisava levar o uniforme para casa e lavá-lo. Conduta que, segundo o trabalhador, representava na transferência da empresa para ele do risco da atividade econômica. Por esse motivo, ele pediu o ressarcimento no valor de R$ 100 pelas despesas com a lavagem e a integração do valor ao salário. Mas a SRX ponderou na defesa que, embora ceda o uniforme, a responsabilidade com a higienização da vestimenta é uma obrigação que, segundo a empresa, decorre de normas sociais e de saúde. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, acolheu o argumento do trabalhador, condenando a empresa ao pagamento de R$ 25 mensais enquanto durar o contrato de trabalho. Mas, devido ao pedido de recurso de revista feito pela SRX, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na corte, a ministra Adelaide Miranda Arantes, observou a jurisprudência do tribunal, que prevê que o pagamento só é justificado em caso de traje especial, a depender do tipo de atividade, o que não ficou comprovado na ação. Por unanimidade, o Tribunal Superior decidiu, então, dispensar a empresa da obrigação. Rádio Justiça. De Brasília, Patrícia Portales. O Solo Notícias. E a gente segue por aqui com o Solo Notícias, pela Rádio TV ABM Rede Solo de Comunicação. Regional. Instituições beneficentes têm até o dia 4 para regularização junto ao Sua Nota é um Show. A reportagem é de Anderson Oliveira.
Termina nesta sexta-feira o prazo para que as instituições participantes do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade do Governo do Estado apresentem prova de regularidade junto ao INSS e ao FGTS para receberem os recursos referentes ao segundo quadrimestre de 2020, encerrado em agosto. Desde 2018, os desembolsos feitos para as entidades que participam da iniciativa passaram a ser associados à quantidade de notas fiscais do consumidor eletrônicas compartilhadas pelos participantes da campanha Nota Premiada Bahia. De acordo com a Secretaria da Fazenda, responsável pela gestão da campanha, atualmente o programa possui 523 entidades filantrópicas baianas ativas. Para a regularização, as instituições devem entregar as certidões negativas às respectivas secretarias das áreas em que atuam, da Saúde ou da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Estudantes da rede estadual são premiados em feira científica e conquistam credenciais para eventos fora do país. Confira detalhes com Anderson Oliveira. Os estudantes da rede estadual de ensino estão tendo cada vez mais destaque nas feiras científicas nacionais e internacionais. Os projetos, implantação de uma mini usina de compostagem a partir de materiais recicláveis do estudante Jackson Menezes, do Colégio Estadual da Bahia e do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Salvador, e Lima da Pérsia como solução alternativa e natural para a desinfecção da água, das estudantes Júlia Pires da Silva e Tainá Larissa Nascimento, do Colégio Estadual João Vilas Boas, localizado em Livramento de Nossa Senhora, foram premiados na 16ª edição da FENECIT, Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, que aconteceu em novembro em Recife, Pernambuco. Com isso, eles foram credenciados a representar a Bahia e o país em eventos em Portugal, Porto Rico, nos Emirados Árabes Unidos e no Paraguai. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Rui Costa afirma que não há como sinalizar retorno às aulas. E com o aumento dos casos de Covid-19 na Bahia nas últimas semanas, Rui Costa afirmou na quarta-feira, dia 2 de dezembro, que não há como sinalizar o retorno às aulas. Ele disse que a expectativa era de que os números recuassem agora em dezembro, mas as aglomerações causadas por festas e atividades envolvendo campanhas políticas fizeram exatamente o contrário, com que os números se elevassem no estado. O governo do estado prorrogou até o dia 17 de dezembro o decreto que mantém suspensas aulas nas unidades de ensino das redes públicas e privada em toda a Bahia. O decreto também proíbe a realização de atividades com público superior a 200 pessoas, como shows, eventos religiosos, entre outros. Ouça a sonora do governador Rui Costa. Nós tínhamos dado recesso às férias coletivas dos professores no mês de novembro, na expectativa que os números recuassem. Mas, infelizmente, como suspeitava-se, o fato de aglomerações em festas envolvendo muitos jovens e também aglomeração em período eleitoral, eu diria que as comemorações das eleições terminaram sendo pior que a própria campanha. Quer dizer, as pessoas na euforia da vitória em dezenas de municípios liberou geral no dia da eleição e as pessoas se abraçavam. Teve cidade que fez carnaval, botou trio elétrico no dia depois da eleição, da noite da eleição, comemorando. Então o resultado infelizmente está aparecendo. O número de casos começa a subir, a ocupação de leitos começa a subir em várias regiões do estado e nós estamos monitorando. Então neste momento não há como sinalizar o retorno às aulas, mesmo que não seja ainda, a gente não possa caracterizar como segunda onda, uma nova onda, mas nitidamente os números estão subindo em relação ao que estava. Eu espero que seja uma subida temporária, fruto desse episódio, vamos dizer assim, do final da campanha, da comemoração da campanha. Espero que haja um recuo aí, com mais 10 dias, haja um recuo desse repique, vamos chamar assim, para não chamar de uma nova onda. Espero que nos próximos dias haja um recuo aí sim para a gente poder pensar. Não faz sentido você pensar em retornar quando você tem, mesmo que pequeno, mas uma inclinação de subida da curva. Agora
agora eu estou achando um pouco provável, porque segunda quinzena é Natal, o Réveillon não faz sentido voltar no meio do Natal, no Réveillon. Mas eu espero que durante esse mês de dezembro nós possamos voltar a ver o recuo da doença e eventualmente planejar no início do ano. O Solo Notícias. Saúde. E o Ministério da Saúde define estratégia de vacinação contra a Covid-19. Confira detalhes com Dilson Santa Fé. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira, dia 1º, definições preliminares da estratégia que vai pautar a vacinação da população contra a Covid-19. A imunização deve ocorrer em 4 fases, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses. As fases priorizam grupos e levam em conta informações epidemiológicas da Covid-19 entre os brasileiros, bem como comorbidades e dados populacionais. Na primeira fase de vacinação, devem ser imunizados trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos e instituições psiquiátricas e população indígena. Em um segundo momento, a prioridade será a vacinação de pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a imunização de pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras. A quarta e última fase deve abranger professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Ao todo, as 4 etapas da campanha somam mais de 109 milhões de doses, sendo que os esquemas vacinais dos imunizantes, já garantidos pelo Ministério da Saúde com a Fiocruz e a AstraZeneca e por meio da aliança COVAX Facility, prevêem esquema vacinal em 2 doses. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Economia. INSS divulga calendário de pagamento do ano de 2021 para aposentados e pensionistas. A reportagem é de Dilson Santa Fé. Mais de 36 milhões de beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já podem checar a data de depósito das aposentadorias e pensões referentes a 2021. Os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos. A data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. O calendário está disponível no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. Olha, a gente vai para um intervalo bem rápido e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. Os riscos do novo coronavírus são maiores para pessoas com diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo. Esses pacientes eles têm diversas condições do organismo secundárias ao diabetes que tornam mais difícil tanto para o organismo combater infecções, como tornam muito mais graves as complicações dessas infecções no organismo. Os pacientes com diabetes têm que ter um cuidado todo especial para tentar não ser infectado pelo coronavírus ou, caso isso aconteça, eles precisam de cuidados especiais. Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias.
E o Solo Notícias segue por aqui na Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Protec Segurança Eletrônica celebra 15 anos de serviços prestados em Teixeira e região. E em 2020, a Protec, maior e mais preparada central de monitoramento eletrônico da região, completa 15 anos de atuação aqui em Teixeira de Freitas. Em maio de 2005, buscando atender os anseios da comunidade teixeirense por uma empresa séria e equipada e atenta ao cotidiano, a Protec começou sua participação no comércio local. A Protec procurou desenvolver um trabalho diferenciado e, com o tempo, esses clientes foram migrando em busca de um serviço melhor e as demais empresas foram perdendo espaço no mercado. E hoje, além da equipe técnica qualificada em uma estrutura física muito completa, o atendimento é cada vez mais ágil e agrega um conjunto diverso de produtos e serviços, como câmeras de segurança, cercas elétricas, monitoramento de alarme 24 horas integrado ao sistema de câmeras Infra HD, o que há de mais moderno na região. Pronta e equipada para a proteção de seu patrimônio, a Protec é sinônimo de sua segurança. Para solicitar um orçamento, ligue para 73 3291 4320. Repetindo, 73 3291 4320. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Em Teixeira, familiares criam vaquinha para cirurgia urgente de menina com escoliose. Familiares e amigos de Kathleen Isabel, de 13 anos, realizam um apelo nas redes sociais e divulgam uma vaquinha online para custear um procedimento cirúrgico em caráter de urgência. Ela mora em Teixeira e deverá ser operada em Belo Horizonte, Minas Gerais, por recomendação dos médicos que acompanham o seu caso, dada a complexidade da cirurgia, que deve ocorrer até janeiro do ano que vem. Conforme relato da mãe, além de brincar, Kathleen adorava as aulas de balé que fazia desde muito nova. Recentemente, eles tiveram o diagnóstico de que a menina tem escoliose idiopática em grau muito superior ao tratamento clínico, o que impõe a necessidade de cirurgia corretiva. A curvatura acentuada da sua coluna começou a comprimir os seus órgãos, impondo limitações à sua qualidade de vida. E ela não pode mais fazer brincadeiras que exerçam esforço, correr, andar distâncias maiores, nem mesmo fazer o balé que ela tanto gosta, pois sente falta de ar e muito cansaço, além de começar a sofrer com as dores comuns a quem tem problemas na coluna. A família destaca que precisa muito da ajuda de cada um que possa colaborar, pois esse tipo de intervenção cirúrgica é muito caro e o pós-operatório exige total atenção médica e também é bastante dispendioso. Além das despesas hospitalares com os medicamentos e acompanhamento pós-cirurgia, a família vai necessitar alugar uma casa em Belo Horizonte pelo tempo em que demandar a sua recuperação. Exato. A gente destaca que uma das opções de ajudar é adquirir um bilhete no valor de R$10 e você vai estar concorrendo a um tablet. Para saber mais onde adquirir o bilhete e detalhes sobre outras maneiras de estar ajudando neste caso, você confere a matéria completa em nosso site, osolo.com.br. O Solo Notícias. Agora com a previsão do tempo desta quinta-feira, Carla Félix. Previsão do tempo. André, ouvinte, para essa quinta-feira, dia 3 de dezembro, a previsão do tempo é de sol. Mais um dia quente aí para nós, com mínima de 24 e máxima podendo chegar até 33 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte.
Ronildo Gonçalves vai trazer para nós agora a novidade do mundo do futebol. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. O Bahia fatura mais de 3 milhões de reais com a classificação na Copa Sul-Americana. Além do triunfo esportivo, o Bahia tem muito a comemorar financeiramente com a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Após passar pelo União Santa Fé, garantiu ao Esquadrão de Aço uma premiação de $600 mil, o que equivale a mais de 3 milhões de reais. O Bahia que agora aguarda um adversário para a próxima fase. Caso chegue à semifinal, o prêmio será de $800 mil. Na final, o prêmio é de $2 milhões para o vice e 4 milhões de reais para o campeão. E aí ficamos na torcida para que nosso Bahia consiga faturar essa bolada aí, se caso for campeão. 4 milhões de dólares para o campeão, caso ele seja campeão. Caso ele seja vice, o prêmio vai ser de $2 milhões. Então é isso, vamos ficar na torcida. Por hoje é isso, aquele abraço e até a próxima. O Solo Notícias. E o nosso jornal termina aqui, essa edição de quinta-feira, deixando o convite para amanhã, sexta-feira, estar conosco novamente ao meio-dia, acompanhando o Solo Notícias. Quero lembrar que a reprise vai ao ar às 18h30 pelo Facebook e você pode ver a qualquer hora e a qualquer dia pelo nosso canal do YouTube. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.